Boa tarde a todos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Nosso estudo hoje é na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, dos versículos 15 em diante. Vamos ler então Romanos 11, do capítulo 15, do versículo 15 até o final do capítulo. Todos podem acompanhar nas suas próprias Bíblias e nós vamos fazer essa leitura. O apóstolo Paulo está dizendo: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Porventura, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vós. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Este é o texto de Romanos 11, do versículo 15 até o versículo 36, que nós vamos usar hoje para a nossa meditação. Vamos orar neste momento. Pai, nós te agradecemos pela bondade e misericórdia do Senhor,
renovadas diariamente na nossa vida. Agora nós queremos pedir a orientação, a direção do Senhor para compreendermos os insondáveis caminhos do Senhor, estes caminhos maravilhosos que fizeram o apóstolo Paulo entrar em êxtase de tanta sabedoria, inteligência, de tanta manifestação de glória do Senhor nessa questão da igreja com Israel. Nós te agradecemos por fazermos parte do teu povo e nós te louvamos pela salvação que é dada em Cristo Jesus a todos os que creem. Louvamos-te também porque temos convicção plena que o Senhor ainda trata com o teu povo de Israel. Nós te pedimos que o Senhor abençoe este povo com a tua mão poderosa, para que eles reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Jesus veio ao mundo por meio da nação de Israel. Nós todos sabemos disso, né? Jesus veio ao mundo por meio da nação judaica. Veio para ser o Messias, o libertador, o Deus que fazia a redenção de Israel e reaproximar os judeus da pessoa divina, reaproximar os judeus do próprio Deus. A nação de Israel era religiosa, mas se afastara de Deus. Desde os tempos de Moisés, logo depois da morte de Moisés e da morte de Josué, a nação de Israel foi progressivamente afastando-se de Deus. Havia períodos curtos de tempo em que ela se aproximava novamente de Deus pela ação de um profeta, pela ação de um juiz, pela ação de alguma pessoa que Deus escolhia temporariamente, mas a nação foi se afastando progressivamente de Deus. A nação era religiosa, mas ela estava satisfeita com a sua justiça pessoal. Eles ficaram satisfeitos com a sua prática de obediência a algumas leis, a princípios religiosos, a rituais, né? Circuncisão, batismo, dietas de comida. Eles ficaram satisfeitos com essas práticas, com a guarda de dias e de festas especiais, purificação, com lavagem com água e em determinadas ocasiões. Portanto, a nação de Israel viveu esse período de tempo como uma nação religiosa, mas afastada de Deus. Aliás, a religião é uma das coisas que mais afasta o homem de Deus, né? Porque a religiosidade é uma prática humana, ela não é uma prática divina. A verdadeira religião é Jesus, que é a sua presença na nossa vida, no nosso coração, e não rituais, não práticas religiosas de cerimônias de lavagem, de batismo. Esse tipo de ritual, ele serve enquanto ele está apontando para Jesus e fazendo a pessoa crer. Ele aponta para Jesus e leva a pessoa a crer cada vez mais no Senhor Jesus. Mas quando eles são praticados apenas por praticá-los, eles são hipócritas, né? As pessoas que praticam vivem na hipocrisia. Então, a ação era uma ação... a nação era uma nação religiosa e a ação era uma ação hipócrita. E a nação era pecadora e ela rejeitou Jesus quando Jesus veio. Jesus Cristo foi rejeitado pela nação de Israel, o qual deu sua vida na cruz para purificar, né? Morto pelos seus próprios concidadãos, para purificar a nação do seu pecado. Mas a nação de Israel não se inteirou disso
ela não tomou nem conhecimento disso e rejeitou o Senhor Jesus. Neste capítulo, Paulo está ensinando que a rejeição de Jesus pelo povo de Israel foi uma rejeição que levou a nação de Israel a perder de vista a salvação oferecida por Deus. Paulo está ensinando que a rejeição de Jesus pelo seu próprio povo foi uma oportunidade, em que Deus manifestou a glória dele e manifestou também a sua graça, que Deus criou esta oportunidade para revelar a sua graça e salvar também os gentios. Então, a própria nação de Israel, ao rejeitar o Senhor Jesus, abriu uma porta para a salvação dos gentios, que já estava prevista por Deus mesmo na promessa feita a Abraão. A própria promessa de Deus a Abraão inclui todas as nações da terra. Então, quando os judeus rejeitaram Jesus e o crucificaram, abriu-se então a porta para os gentios. Não que não houvesse salvação de gentios anteriormente. Gentios eram salvos anteriormente, mas não de uma forma aberta, de uma forma livre, de uma forma abundante, como depois da rejeição de Jesus, neste período que nós conhecemos como período da igreja. Então, nós entendemos que o Evangelho foi pregado por causa da rejeição de Israel. Israel rejeitou o Senhor Jesus, então o Evangelho passou a ser pregado para os gentios. Foi pregado também a judeus, mas em face da rejeição, passou a ser pregado aos gentios. Alguns judeus, alguns gentios na igreja de Roma. A igreja de Roma era constituída predominantemente de gentios, embora também tivesse judeus. Alguns gentios estavam pensando que Deus tinha rejeitado Israel. E até alguns israelitas também pensavam que Deus tinha rejeitado a nação de Israel. Eles tropeçaram e caíram, segundo a ideia dessas pessoas. Mas Paulo está dizendo que eles tropeçaram não para que caíssem. Não foi... Deus permitiu que eles fossem incrédulos, não para que eles perdessem a oportunidade de salvação, não para que eles fossem destituídos da sua posição. Não foi por isso. Eles tropeçaram para que o seu tropeço pudesse servir de oportunidade para que a nação, para que as outras nações, as nações gentias, pudessem crer no Senhor Jesus Cristo e serem salvos. Então, Deus rejeitou Israel, eles tropeçaram e caíram, mas seu lugar agora vai ser ocupado pelos gentios. Né? De uma maneira clara, Paulo está ensinando isso, que os gentios, temporariamente, após a rejeição de Israel, vão ocupar o lugar que era de Israel. E Paulo, então, está respondendo veementemente que os gentios não ocuparão o lugar de Israel. Eles estão ocupando temporariamente, mas o lugar de Israel pertence a Israel. E Paulo responde com um enfático não. Né? Os gentios tomam o lugar de Israel? Não tomam o lugar de Israel. Temporariamente, eles ocupam a posição que Israel ocupava, mas isso é uma ação temporária. Isso não significa que Deus tenha rejeitado definitivamente os israelitas. Deus não rejeitou a Israel, segundo o apóstolo Paulo. Ele tem uma aliança com Abraão. Então, a aliança com Abraão é uma aliança inquebrável, porque Deus foi quem fez a aliança com Abraão. Deus foi quem fez a aliança com os patriarcas. A aliança com Abraão foi uma aliança
baseada na graça e na misericórdia de Deus em dar a Abraão uma promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Deus tem uma aliança com Abraão e essa aliança não pode ser quebrada. Por isso, Deus não pode rejeitar a Israel. Também, Deus tem uma aliança com Israel, com a própria nação, não só com Abraão, mas com Israel. Deus fez uma aliança com a nação de Israel no tempo de Moisés, 400 anos depois de Abraão, né? Deus repetiu a aliança agora com Israel, demonstrando que Israel é sua nação, é o seu povo. E essa aliança foi seguida de uma prescrição, a prescrição da lei. Deus concede a lei, então, como testemunho de que ele fez uma aliança com Israel e com uma aliança palestínica, que nós entendemos como uma aliança que a terra que foi dada a Israel e que foi dada a Josué, por meio de Josué foi conquistada, esta terra é uma terra que pertence definitivamente a Israel. Essa aliança palestínica garante, inclusive, que Israel tenha acesso e tenha posse definitiva daquela terra. Então, as terras do Oriente Médio que estão sob litígio, que estão debaixo de guerra, elas vão ainda pertencer plenamente à nação de Israel, porque Deus fez uma aliança com Israel, demonstrando que região onde a planta do pé de Abraão pisou será da nação de Israel, como foi no tempo do rei Davi e no tempo do rei Salomão, quando a nação atingiu a maior extensão territorial possível. Esta terra será devolvida à nação de Israel. Portanto, a aliança permanece desta maneira inquebrável. Também, Deus não pode rejeitar Israel porque ele tem uma aliança com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro que guerreou as guerras de Deus. Um guerreiro que expandiu o território israelita para as fronteiras que Deus tinha determinado. Portanto, Davi foi uma pessoa que amou o Senhor e desejou construir uma casa ao Senhor. Davi, por causa desse desejo de construir uma casa ao Senhor, foi agraciado pelo próprio Deus. Há algumas escrituras que demonstram isso. Quando Deus disse que ele não construiria casa, mas seu filho construiria uma casa. E que por causa desta atitude, ele seria rei para sempre em Israel. Ou seja, da sua descendência viriam reis. Todos eles estariam sobre o trono de Davi. Por isso, Jesus é filho de Davi, é rei de Israel, descendente de Abraão, de Isaque, de Jacó e descendente de Davi, porque o rei deveria nascer da casa de Davi por causa das promessas que Deus fez a Davi, que do seu lombo, da sua descendência, né? da sua prole, é que nasceriam reis. Os filhos de Davi foram reis por muitos séculos, e até que a nação foi desfeita no cativeiro babilônico, e não houve mais um reinado, porque a nação ficou escrava de outros povos. Mas a família real é a família de Davi, e Jesus é da família real, portanto, essa promessa está sendo cumprida, né? Por causa da aliança de Deus com Davi. Deus preservou para si um Israel remanescente. Deus reservou para si um Israel que era segundo o seu coração, né? Segundo o coração de Deus, em que Deus vai cumprir todas as promessas feitas segundo as profecias que foram realizadas. Então, Deus vai cumprir nesse remanescente fiel, esse grupo de israelitas que Deus sempre preservou, vai cumprir neles
todas as profecias realizadas, faladas pelos profetas, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia, ela não pode voltar sozinha. A palavra de Deus não é uma palavra que possa falhar, ela vai se cumprir perfeitamente. Mas o apóstolo revela que seu ministério é levar o evangelho aos gentios. Por que é que o apóstolo fala isso? Porque Deus o chamou para ser apóstolo dos gentios, para pregar o evangelho aos gentios, para que os judeus percebam as transformações ocorridas nos gentios e desejem a mesma coisa, né? Paulo justifica seu raciocínio dizendo que Deus está fazendo isso e Paulo prega e faz o seu ministério com esmero, com uma disposição inquebrável, com um desejo de fazer o melhor, para ver se, até por inveja, os judeus podem voltar a crer em Cristo, né? Por inveja dos gentios. Então, Paulo diz que capricha no seu ministério exatamente para levar o maior número de gentios ao conhecimento de Cristo e à salvação. E Paulo, então, argumenta, justificando seu raciocínio da seguinte maneira. Primeiro, a rejeição dos judeus trouxe uma situação de reconciliação com o mundo. Paulo está dizendo, olha, por causa da rejeição que os judeus tiveram para com Jesus, é que foi aberta a porta aos gentios. Ora, a rejeição dos judeus trouxe uma situação de bênção para o mundo, de reconciliação com o mundo. O mundo está sendo reconciliado por causa da rejeição temporária dos judeus. Logo, segundo o argumento de Paulo, logo, se a sua rejeição trouxe reconciliação para os gentios, imaginem então a sua readmissão, como a sua readmissão na oliveira, né? Trará bênçãos e vida dentro. Se houve reconciliação dos gentios por causa da rejeição dos judeus, imaginem a sua readmissão, quando Deus readmiti-los, né? Novamente como nação, como povo de Deus, quantas bênçãos mais o mundo vai ter, né? Porque Deus vai abençoar o mundo por meio da nação de Israel, conforme era o seu plano desde Abraão, Isaque e Jacó. A própria promessa de Deus a Abraão está garantindo isso aqui. Se o povo de Israel for readmitido, muito mais bênçãos virão sobre todo mundo, sobre as nações gentílicas. Paulo argumenta mais ainda, ele diz que se as primícias da massa, né? Ele está falando aqui de primícias da massa, ele está se lembrando das ofertas de massa, de pão, que eram oferecidas ao Senhor, né? Ele está dizendo que se as primícias da massa que era oferecida ao Senhor, que não tinha fermento, as primícias que eram oferecidas ao Senhor eram massa boa, sem fermento, né? E se as primícias são santas, toda a massa também será santa. Se as primícias são santas, quando as primícias estiverem juntos com a massa, então toda a massa também será santificada. Se as primícias são santas, então a massa também é santa, porque não tem jeito de tirar primícias santas de uma massa que é fermentada, que é azeda. Então, Paulo está dizendo, se as primícias são santas, todo o restante da massa também será. Ou seja, se Deus abençoou Israel, muito mais Deus abençoará as nações da terra por causa de Israel. E um outro argumento de Paulo é que se a raiz da oliveira é santa, também os ramos da árvore serão. Né? Se a raiz é santa, os ramos que foram enxertados na raiz serão santos, porque os ramos serão
utilizarão, serão capazes de usar a seiva que vem dessa raiz. Portanto, se a raiz é santa, também os ramos serão santos. Paulo está argumentando desta maneira que se a nação de Israel for readmitida, e vai ser readmitida na presença de Deus, isso vai trazer bênçãos muito maiores para os gentios e para a igreja do Senhor, porque verdadeiramente nós somos enxertados em Israel, né? Nós somos enxertados no tronco, o tronco da nação de Israel, que é o próprio Jesus. Paulo agora começa a falar com alguns gentios que estavam dizendo que os judeus eram ramos naturais, né? Estavam desprezando os judeus como se eles fossem ramos naturais. Os ramos naturais foram quebrados para que nós fôssemos enxertados. Alguns gentios estavam falando isso, né? Que alguns ramos naturais, o povo que rejeitou Jesus, foram quebrados, né? Eles eram ramos da oliveira, mas foram quebrados para que os gentios fossem enxertados. Paulo está dizendo que ninguém deve usar esse tipo de expressão como se isso fosse superioridade dos gentios. Não é. Para que nós fôssemos enxertados, realmente, alguns ramos foram quebrados. E assim foram feitos, foram tirados da raiz. Mas nós também fomos enxertados na raiz. E nós somos ramos não naturais enxertados. Os judeus são ramos naturais que foram quebrados, mas nós somos ramos não naturais que fomos enxertados na raiz. E não deve haver motivo de orgulho em nós contra os judeus, porque os galhos dependem da raiz. Isso significa que nós dependemos de estar na raiz da oliveira, né? Os judeus foram quebrados da raiz e nós fomos enxertados, mas tudo que manda, tudo que determina, tudo que opera é a raiz. E nós estamos enxertados na raiz. Recebemos seiva da raiz. Não devemos, desta maneira, ter motivo de gloriar contra os judeus, de achar que eles foram desprezados e nós agora fomos colocados no seu lugar. Porque não é isso que aconteceu. Paulo está dizendo que os galhos foram quebrados por sua incredulidade. Os galhos naturais foram quebrados por sua incredulidade. Mas não deve haver soberba no nosso coração de gentios. Se Deus não poupou os ramos naturais, ele também poderá não poupar os ramos enxertados. Por causa da incredulidade dos ramos naturais, eles foram quebrados, os judeus. Deus pode nos quebrar também, se nós não permanecermos fiéis, se nós não permanecermos firmes e com o coração cheio de credulidade, cheio de verdadeira fé no processo que Deus estabeleceu. Paulo ensina, então, que nós devemos nos lembrar, primeiro, da bondade e da misericórdia de Deus. Deus é bondoso e misericordioso. A bondade e misericórdia de Deus é uma manifestação da sua graça, E devemos também nos lembrar da severidade e da justiça de Deus. Por um lado, bondade e misericórdia de Deus para conosco, os gentios. Por outro lado, severidade e justiça de Deus para com os judeus que rejeitaram a Jesus. Então, essa bondade para os que obedecem a Ele e que permanecem no tronco, que somos nós, e severidade para com aqueles que permanecem na incredulidade. Deus, então, manifesta bondade para com os gentios e severidade para com
os judeus que não creram no Senhor Jesus. Essas manifestações são manifestações da graça e da misericórdia de Deus. E nós temos que lembrar que esta bondade e misericórdia de Deus sobre nós, os gentios, é sem merecimento, é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Deus é poderoso, entretanto, conforme Paulo ensina, para enxertar de novo na boa oliveira aqueles que crerem, os judeus que são incrédulos no momento, mas que vierem a crer, vão ser enxertados na boa oliveira. E eles que são ramos naturais da oliveira, eles que são ramos da verdadeira oliveira, eles que são ramos raciais, né? São ramos da mesma raça, eles serão feitos desde que creiam no Senhor Jesus Cristo, né? Então, o apóstolo vai finalizar o assunto, esse assunto de hoje, vai finalizar o assunto falando aos crentes de Roma, aos crentes que eram maioria gentia, vai dizer o seguinte: primeiro, não sejam presumidos. Não sejam presumidos. Por que não ser presumidos? Porque vocês foram enxertados na oliveira. Não se gloriem, não foi por merecimento, foi por misericórdia e graça de Deus. Vocês foram enxertados na oliveira porque veio um endurecimento a Israel até que ele haja entrado a plenitude dos gentios. Olha que coisa maravilhosa. Deus permitiu o endurecimento de Israel, não é? A salvação de Israel, por causa da rejeição que Israel teve por Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele abriu a porta para a entrada dos gentios. E isso vai permanecer até quando o número de gentios salvos ficar completo. E Deus sabe perfeitamente bem o número de gentios que precisam ser salvos. Enquanto o evangelho vai sendo pregado e vai havendo conversão, é a porta aberta da graça, que vai ser fechada quando o último gentio que for convertido, que Deus conhece perfeitamente bem, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, fecha-se a porta da graça e, fechada a porta da graça, Deus volta a tratar imediatamente com os gentios, com a oliveira verdadeira, né? Com os ramos que foram cortados para eles serem novamente enxertados na oliveira verdadeira. Então, não sejam presumidos, vocês foram enxertados na oliveira porque vocês foram endurecidos temporariamente. Para quê? Porque o endurecimento veio a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que todos os gentios salvos se convertam ao Senhor Jesus. Segundo, Paulo está argumentando, quando o número de escolhidos da igreja for completado, Deus conhece perfeitamente bem quando vai ser completado este número e com quem será completado, todo Israel será salvo. Por que Deus manda Paulo dizer isso? Todo Israel será salvo. Porque vai haver um reconhecimento nacional. A própria nação de Israel vai reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Então vai haver salvação individual e vai haver também salvação nacional. A própria nação de Israel reconhecerá Jesus. A Bíblia diz em Zacarias que eles olharão para Jesus a quem traspassaram, ou seja, olharão para Jesus a quem mataram e vão ver que Jesus é verdadeiramente o Messias que eles esperavam e vão crer em massa para que eles sejam salvos e escapem na batalha do Armagedon, que é quando eles estarão ameaçados de extinção, de morte. Deus vai interferir com seus exércitos contra os exércitos do anticristo. Então, todo Israel será salvo.
tanto o remanescente fiel quanto a nação. A salvação será nesta condição nacional. Terceiro, Paulo ainda diz que quanto ao evangelho, os judeus foram inimigos por causa dos gentios. Deus permitiu que eles rejeitassem a Jesus por causa dos gentios. O amor de Deus aos gentios também foi muito grande. Paulo declara isso na carta aos Efésios, quando ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então isso é maravilhoso. Quanto ao evangelho, eles foram inimigos por causa dos gentios, porém, quanto à eleição da graça, eles são amados por causa dos patriarcas. Nós já falamos sobre isso hoje. Ou seja, os patriarcas é que garantem a ação de Deus para com os judeus. Ou seja, não é que garantem, mas o juramento de Deus para com os patriarcas é que garante que a ação de Deus é uma ação irrevogável. Deus vai continuar agindo na sua promessa. Então, os dons e a evocação de Deus, segundo o apóstolo Paulo, são irrevogáveis. Nós sabemos que Deus vai cumprir o seu plano, porque não é possível Deus revogar qualquer uma de suas promessas. Ele fala e tudo será cumprido. Tudo aquilo que foi prometido a Abraão, a Isaac, Jacó, a Josué, a Davi, tudo isso será cumprido em sua plenitude, para que o nome de Deus seja glorificado e o seu caráter seja manifesto soberanamente. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quinto, Paulo diz assim: assim como os crentes que eram desobedientes alcançaram graça pela desobediência dos judeus, ou seja, a desobediência dos judeus permitiu que nós, também desobedientes, alcançássemos graça. Do mesmo modo, os judeus desobedientes alcançam misericórdia em face da misericórdia que foi concedida aos gentios. Então, pela desobediência dos judeus, nós alcançamos graça e misericórdia. Pela desobediência do remanescente fiel, pela desobediência dos judeus que rejeitaram Jesus, em face dessa desobediência, foi concedido a misericórdia de Deus, e os judeus vão também alcançar misericórdia. Deste modo, a misericórdia de Deus é que determina gentios e judeus na salvação. Deus usou de misericórdia e encerrou a todos, gentios e judeus, debaixo da desobediência. Por que Deus fez isso? Colocou todos debaixo da desobediência. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Para usar de misericórdia para com todos, para que ninguém falasse que a sua salvação é por obras ou por merecimento, né? Deus, então, encerra todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. É aí que Paulo, então, chega ao êxtase, né? Ele vai falar: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como Deus é sábio, como Deus é soberano, como Deus é inteligente, né? Quão insondáveis são os teus juízos. Nós não podemos conhecer a sua mente, não podemos conhecer os seus juízos, né? Os seus preceitos, as suas leis. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem é que conhece os caminhos de Deus? Quem é que conhece como ele age? Ninguém pode entender, nesta circunstância, os caminhos de Deus, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem somos nós para conhecer a mente de Deus? Deus é uma mente absolutamente eterna, soberana, uma mente santa, uma mente provedora,
e nós não podemos conhecer a sua mente. Quem foi o seu conselheiro? Quem é que pode chegar diante de Deus para dar conselhos a Deus, falar com ele para fazer assim ou assado, que desse jeito é melhor do que aquele? Quem pode fazer isso? Ninguém pode fazer isso, porque Deus é um Deus eterno, é um Deus sábio, soberano. E quem foi o seu conselheiro? Imagina, quem pode aconselhar a Deus? Porque dele, e Paulo então está extasiado diante deste programa, deste processo, deste plano perfeito de Deus. E ele então diz, porque dele, de Deus, por meio dele, é ele mesmo que faz todas as coisas, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo então está glorificando Deus por esse maravilhoso plano de salvação que alcança pela misericórdia e pela bondade gentios e judeus e que impede que tanto gentios quanto judeus possam alegar em favor de sua salvação qualquer obra, qualquer obediência, qualquer tipo de manifestação autônoma, qualquer tipo de manifestação de justiça pessoal. É Deus quem opera todas as coisas e Ele é um Deus maravilhoso. Nós temos algumas conclusões e alguns pensamentos que nós podemos tirar deste texto, né? Como é que nós reagimos como gentios diante da misericórdia de Deus e da sua graça em nos conceder salvação? E como nós reagimos diante de Deus, sabendo que Ele soberanamente rejeitou temporariamente os judeus para que nós alcançássemos misericórdia e graça. São quase 2000 anos de janela aberta, né? De porta aberta, de uma situação de abertura da misericórdia de Deus para com os gentios, né? Os gentios estão recebendo essa misericórdia, né? Enquanto a plenitude dos gentios não se completou, Deus continua salvando os gentios. Qual é a nossa posição em relação aos judeus, os quais precisam ser evangelizados para voltarem a pertencer à oliveira verdadeira, porque eles precisam crer no Senhor Jesus Cristo? Isso também é uma atuação que deve ser uma atuação nossa, no sentido de contribuirmos positivamente para que judeus e gentios sejam salvos. Missões que são orientadas e dirigidas exclusivamente a gentios devem ter a sua perspectiva virada, voltada para a salvação dos judeus também. E como nós podemos agradecer e como nós podemos adorar verdadeiramente este Deus maravilhoso. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Né? Deus deve alguma coisa para alguém? Não deve para ninguém, né? Porque dele, ele tem todas as coisas. Por meio dele, foi ele que fez todas as coisas. E para ele, ele fez tudo para a sua própria glória. São todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que nós sejamos edificados e possamos trazer edificação também a outras pessoas.
Deus abençoe a todos.